Continua agora o Lado a Lado com a notícia. 1h27, hora certa, a Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão em Carazinho, com o grande feirão da armação gratuita. Na compra das suas lentes digitais, a armação é totalmente gratuita e você parcela seu óculos em 12 vezes, sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja Planalto Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa, 1h28. A nossa próxima convidada já está pronta, então vamos começar a falar sobre um assunto que, no mês de setembro, ele tem uma abordagem muito mais ampla. A gente já tem acompanhado, não é o primeiro ano em que o Setembro Amarelo toma conta da mídia com divulgações, orientações, com muita abordagem sobre o suicídio. E para falarmos sobre isso aqui, nós temos a participação nesse momento da médica, a doutora Luciana Mancini Bari. Ela tem foco em saúde mental, atua no Hospital Santa Mônica, em São Paulo, e vai conversar conosco sobre um assunto que muitas das pessoas aprenderam a falar nos últimos anos devido ao Setembro Amarelo, mas é algo que, por mais que possa parecer um tema pesado, um tema difícil, é um tema necessário. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui. Boa tarde. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde para a gente que está acompanhando aqui o programa com a gente. Falar desse tema muito importante, como você falou, né? Estamos no mês do suicídio, né? Que é muito importante a gente estar falando desse tema, trazendo informação e estar falando para a gente prevenir e trazer cada vez mais informação para aqueles que estão sofrendo ou que tem algum familiar ou algum conhecido que sofre e que precisa de ajuda. É exatamente isso. As pessoas têm se dado conta nos últimos tempos que é possível perceber que alguém está sofrendo com isso, não é, doutora Luciana? Sim, é possível. A gente sabe que o suicídio, né, a tentativa de suicídio, ela aparece principalmente em pessoas que têm já um fator hereditário, alguém que já tenha um familiar que tenha sofrido suicídio, ou pessoas que tenham já alguma patologia, né, psiquiátrica, ou já tenham algum sofrimento, já tenham algum tratamento, mas também aparecem pessoas que nunca tiveram nada, né, que nunca passaram por nenhuma patologia, né, que nunca tiveram dependência química ou abuso de substância. E agora, para esse momento que a gente está atravessando, né, de pandemia, de insegurança, de incertezas, muitas coisas aconteceram, né? As pessoas tiveram que aprender a viver isoladas, dentro de casa, mudar de trabalho para home office, ter as crianças ali em casa, tomar conta do filho e trabalhar, e os idosos ficar presos dentro de casa, assim, muitas coisas novas, muitos divórcios aconteceram, várias adaptações, né? E algumas pessoas acabaram ficando muito estressadas ou desenvolvendo algum tipo de ansiedade, depressão, estresse, né? E acabaram também ficando doentes, tendo ideação suicida, depressão, tristeza, angústia, que são alguns sintomas que podem levar ao suicídio. E são coisas que a gente tem que estar atento e observar e procurar ajuda. A senhora falava ideação suicida. Como é que a própria pessoa se dá conta de que esse tipo de pensamento surgiu? Porque muitas vezes ele pode ter vindo do nada e surge na vida da pessoa e a pessoa até não se dá conta quando vê algo que vai alimentando aquela ideia. Como é isso? Quando, por exemplo, a pessoa começa a se ver sem saída, começa a ver que a vida não tem mais sentido, começa a não sentir prazer nas coisas que antes ela sentia prazer. Por exemplo, ela gostava de praticar atividade física, ela já não vê mais graça nisso. Ela gostava de sair com os amigos, ela já não tem vontade nenhuma de sair com os amigos. O filme que ela gostava de ver, ou as coisas que ela gostava de fazer, ela não sente vontade.
E não é uma coisa momentânea, lógico, eu não tenho que estar bem disposta todos os dias, eu não tenho que estar feliz todos os dias, ninguém é feliz todos os dias, ninguém está super alegre, as coisas não dão certo sempre para todo mundo, né? Mas quando aquilo passa a ser sempre assim, né? A pessoa fica todos os dias sem vontade de fazer nada, começam a alterar, o sono fica prejudicado, o apetite fica alterado, a pessoa começa a não conseguir trabalhar direito, não dormir direito, começa a ficar com a vida toda prejudicada, aquilo começa a atrapalhar a vida. Então, começa a idear, né? A gente fala ter essa ideação suicida, começa a pensar, não queria mais estar aqui, eu queria sumir, eu queria desaparecer, como que eu poderia fazer isso? Vontade de tomar todos os remédios que eu tenho, ou queria me jogar daqui, mas não tenho coragem. Começam a aparecer esses tipos de pensamento. Ou ela começa a conversar com alguém, ou ela não tem coragem de conversar, mas aquilo fica martelando na cabeça da pessoa, né? Então é o momento de ela procurar ajuda, procurar um profissional, né? Porque tem tratamento, né? Isso existe tratamento e ela pode voltar a ter uma vida boa, né? E ficar muito bem. Vamos ver se tem alguma questão para a doutora Luciana Mancini Bari, que conversa conosco nesta tarde. De quarta-feira estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. A pergunta da Renata é a seguinte, sobre síndrome do pânico tem a ver também com as ideias suicidas, doutora? Não é que esteja diretamente ligado, mas como eu falei, né, alguns transtornos mentais e sofrimento, se não são tratados, eles podem levar à ideação suicida, né? Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Quando não são tratados, essas pessoas podem ficar cada vez piores e podem chegar uma hora que não conseguem suportar essa dor e podem chegar a pensar em tirar a própria vida. Então, por isso que é importante o reconhecimento desses sintomas e um tratamento precoce, né? Esse tratamento nem sempre é medicamentoso. Às vezes, um profissional pode indicar terapia, melhorar a qualidade de vida, atividade física, estar mais acompanhado, né? Fazer uma alimentação saudável, mudar um monte de coisa na vida dessa pessoa e ela progredir, estar melhor e ter uma melhor qualidade de vida em geral, né? E com isso melhorar essa pressão e não ter o perigo de ter um suicídio, de chegar a esse ponto. Tem uma outra pergunta aqui, a Lúcia pergunta sobre o que são os gatilhos, que sempre ela ouve falar que determinados gatilhos acionam algumas questões na mente das pessoas. Então, os gatilhos, por exemplo, algumas pessoas com um choque, às vezes uma perda muito grande, são uma pessoa que sofreu uma perda de um familiar, ou que sofreu um trauma, viu um acidente muito grande, ou teve um divórcio muito complicado, ou está passando por uma situação muito difícil. Às vezes esses gatilhos, essa tristeza, essa angústia, faz que nesse momento ela pense em tirar a própria vida, ou ela fique mais sensibilizada, mas se ela procurar ajuda e tiver o tratamento adequado, ela vai conseguir superar, ela vai passar por isso, né? E às vezes é muito importante que não só ela, né? Ela tenha um apoio familiar, a família esteja acompanhada também para saber como lidar com essa situação, porque o suicídio ele afeta, né? Não só a família, não só o doente, ele afeta toda a família, né? Então tem que todo mundo tá bem orientado, porque vai ser melhor para o paciente, né? E ele vai ter menos chance de adoecer, de piorar. Doutora Luciana, a gente percebe nos últimos tempos que muitas celebridades, pessoas famosas, de público, assumem que tiveram depressão, algumas até que pensaram em suicídio. E isso tudo ajuda a pensar a mostrar que é algo comum a todos e pode ser mais fácil de a pessoa refletir e procurar pela ajuda? Ajuda, porque antes existia muito tabu, né? Não se falava muito dessas doenças, né? A gente achava que não acontecia na nossa família, a gente só escuta de longe, as pessoas têm muito preconceito ainda, e pode acontecer com qualquer pessoa. Como eu falei, não é só uma pessoa que tem
que passou por um problema grave, não é só um usuário de drogas, não é só uma pessoa que já tem uma esquizofrenia, que já tem uma depressão, pode ser uma pessoa que tem uma vida que considerada por muitos perfeita, que tem um trabalho bom, que tem uma família estruturada, que tenha os filhos excelentes e que esteja deprimida ou que se sinta, de repente, angustiada e que possa ter uma tendência ou começar a pensar em tirar sua própria vida, né? Então, por isso precisa a gente estar atento se uma pessoa que de repente começa a alterar o comportamento, começa a ficar mais isolada, começa a alterar o sono, começa a não sentir prazer com as atividades que sentia antes, começa a comentar, né? Existe um mito, né? Que a pessoa que muito fala que vai cometer suicídio, que vai tirar a própria vida, não faz. Quem fala, não faz. Isso é falso, né? As pessoas que falam, às vezes, podem sim cometer o suicídio. Então, escuta, né? Se alguém comentou, não estou legal, não estou bem, quero tirar minha vida, não quero estar aqui, procura ajuda, né? Escuta, leva no profissional, né? E o profissional vai saber avaliar, vai saber orientar, né? Para que essa pessoa esteja bem. E com relação a crianças e adolescentes, também eles podem sofrer com esse tipo de situação, não é? Com certeza, né? Acontece, tem aumentado também em jovens, né? O suicídio está entre a segunda causa de morte em jovens, né? Então, aumentou bastante. Em crianças é mais difícil, mas também acontece. Então, também temos que estar atentos, principalmente em crianças que diminuem a funcionalidade na escola, por exemplo, que iam bem na escola, param de ir bem ou começam a apresentar comportamento estranho, deixam de fazer provas e vão mal, ou começam a usar alguma substância, começam a usar maconha, fumar, e aí a família começa a perceber esse tipo de comportamento, ou se isolam, ou estão sofrendo bullying, e não querem mais ir para a escola, ficar mais atento a esses tipos de sinais que podem identificar através daí que é um sofrimento e que podem estar pensando, podem estar passando por esse tipo de coisa, né? E aí levar também ao profissional para conversar, para avaliar e tentar ver o melhor tratamento. Essa é a doutora Luciana Mancini Bari, médica com foco em saúde mental do Hospital Santa Mônica de São Paulo, que está falando sobre o Setembro Amarelo aqui conosco hoje. E tem um comentário ali da Cristina Colina, ela escreveu: a pandemia acirrou a depressão nas pessoas e aumentou casos de tentativas de suicídio, doutora Luciana? Sim, aumentou, porque como eu falei, as pessoas estão mais isoladas, né? Elas não têm mais esse contato, né? Que elas tinham antes com os amigos, de sair, de estar, né? Essa rede de apoio, de ir fazer uma academia, ou de estar num grupo de amigos, elas estão mais dentro de casa, né? O contato passou a ser mais virtual, não tem aquela presença, aquele calor humano. Então, isso de estar mais isolado, mais fechado, trabalhando em casa, né? Tudo isso aumentou bastante. E o estresse também, né? Pessoas convivendo num ambiente menor, com os filhos, marido, mulher, o tempo inteiro no mesmo ambiente, né? Isso aumentou essas desavenças, esses conflitos familiares também, que aumentou o estresse, então aumentaram todas esses transtornos que acabam, né, aumentando também os casos de suicídio. Doutora Luciana, algo mais que a senhora gostaria de falar sobre esse assunto? Eu acho importante a gente lembrar, né, que se você tiver algum familiar ou tiver algum conhecido que note algum comportamento diferente, uma tristeza, uma angústia, que não minimize, né, que faça essa escuta e que procure uma ajuda profissional, né, leve no médico, converse com essa pessoa, que com certeza vai ajudá-lo e que tem tratamento, né, isso é importante, tem tratamento. Essa pessoa com o tratamento com certeza vai melhorar, vai poder recuperar aí uma qualidade de vida muito melhor. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui nessa quarta-feira. Nós estamos à disposição e uma ótima tarde.
Obrigada a vocês, um abraço para todos. Muito obrigada. Essa entrevista pode ser revista lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho. Depois que o programa terminar, eu conversei com a doutora Luciana Mancini Bari, médica com foco em saúde mental do Hospital Santa Mônica de São Paulo. Falamos sobre o Setembro Amarelo. E vocês podem também compartilhar esse programa para que essa entrevista chegue a mais pessoas, para familiares, para amigos, porque ela fica lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho. Então logo a gente termine aqui.